Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 1º de julho de 2019, né? O tempo tá voando, já estamos no mês 7 aqui desse calendário, né? Eu gostaria, amados, sempre esqueço, mas de pedir o like a vocês, né? Quem não é inscrito no canal, estiver gostando do canal, se inscreve no canal, dê o like. Quem também não gostar da mensagem, não entender a mensagem, por favor, dê o dislike para que o YouTube ele possa enviar esses vídeos, porque eu tô vendo que o vídeo está tendo poucas visualizações, né? Mas é engraçado que às vezes eu vejo assim no YouTube, tá assim, nenhuma visualização. Aí quando eu clico tá 30 visualizações, 32 visualizações, entendeu? O YouTube já tá fazendo as gracinhas dele para que as pessoas não possam ter o interesse de ver os vídeos, né? Mas quem puder compartilhar os vídeos e dar o like, dar também o dislike, quem quiser se inscrever no canal, por favor, né? Sejam bem-vindos, tá certo? Então vamos aqui, amados, dar continuidade ao vídeo do Arilton, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá certo? Vou virar aqui, peraí. Tá. E vai ficar leva. Vambora. Peraí. Isso. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados. Ah, sim, tá bom. Perfeito. Então vamos lá. Vou colocar aqui, tá, amados? Eu voltei só um pouquinho pra gente relembrar o que ele falou, tá certo? Ele não fez nada e está salvo. E o fariseu faz tudo e não está. Por que ele está salvo? Porque você não é salvo pelas obras. Uma poesia dizia que esse foi o maior ladrão do mundo, porque ele roubou a vida inteira e na hora da morte roubou a salvação. Não, a poesia está errada. Ele não roubou a salvação. Ele aceitou aquilo que é oferecido de graça. Ah, perfeito. Mas primeiro você diz que a salvação ela é pela fé e não por obras. Beleza, correto. Isso está escrito, o apóstolo disse isso, né? Então, perfeito. Mas só que você diz também que aquele que, que vai na igreja, mas que não quer mais ir à igreja, e que não quer dar dízimos e ofertas, que não quer mais ter comunhão e estudos, né? Os estudos de vocês, que não compreenderam a salvação. Então, veja, aí a pergunta que eu te faço ou é pela fé e é de graça, porque realmente é de graça, porque a gente recebe, ou a gente tem que ir, entende? Para poder receber a salvação. Porque ao mesmo tempo que você diz que é pela fé, e é pela fé, e que o ladrão ele não roubou a salvação, ele recebeu o que Yahushua fez por ele, o que Yahushua deu a ele, porque Yahushua nos dá a salvação, e quando nós recebemos, amados, nós não vamos comprar, porque ele deu, então a gente não vai comprar o que ele deu. Então, quando a gente recebe a salvação, a gente sai do templo físico e passa seu tempo, sabe por quê? Esses que vão aqui, ó, e que dão dízimos e ofertas nesse lugar, eles estão comprando a salvação, eles não estão recebendo a salvação de graça. Eles estão comprando e não vão receber a salvação. Sabe por quê? Porque Yahushua não vendeu a salvação. Ele não negocia. Ele não faz comércio de nós. Ele simplesmente se deu por nós. Ele se deu. E aquele que recebe a salvação que Yahushua nos deu através do sacrifício dele, porque ele foi sacrificado por nós, para que nós todos pudéssemos obter a salvação, aquele que recebe a salvação dele sai desse templo, não paga mais. Por quê? Porque ele deu a salvação. Então a gente leva a salvação conosco e a gente leva a mensagem, que é a promessa para outros, para que outros possam sair do engano da religião. Mas aqui, dando dízimos e ofertas nos templos físicos, as pessoas estão pagando
para a salvação, estão fazendo sacrifícios para a salvação, e sendo que o único sacrifício, o sacrifício de Yahusha foi único, foi de uma vez por todas, não precisa ter outro sacrifício, e as pessoas daqui pagam o sacrifício, mas esse rapaz aqui, ele está dizendo, primeiro, ele diz que a salvação é pela fé, beleza, pela fé em quem? Em Yahusha. Isso não é dom de vós, mas é dom de Yahweh para que vocês não se gloriam. Não é por obras, mas não é por obras para que vocês não se gloriem, como a gente leu em Efésios 2, certo? E ele também leu, e a gente leu o capítulo todo. Tá, beleza. Então, não é por obras. Quais obras? Obras da lei. Não é por essas obras de dar dízimos, ofertas, de cumprir a lei do sábado, de ir num templo físico, entendeu? De ouvir estudos bíblicos, de estar ali fazendo jejum, entendeu? Tudo isso são obras da lei. Então, as pessoas não são salvas por obras. Mas, ao mesmo tempo, ele disse, né? Um pouco mais à frente, ele disse que se a pessoa, ela está querendo sair da igreja, e a pessoa não dá dízimo, não dá oferta. Então a pessoa não entendeu o sentido da salvação. Então a pergunta que eu faço olha só como é que ele confunde as coisas, que as pessoas continuam presas aqui, nessa gaiola aqui, que está até em Jeremias, acho que é Jeremias 5 que fala da gaiola, que as pessoas estão na gaiola, que assim o povo quer, né? As pessoas estão presas nessa gaiola. Por quê? Porque as pessoas entendem assim, o que ele quer passar é que a salvação, ela é pela fé, tá? Em Yahusha, mas ele fala Jesus, beleza. E ela é de graça, e Yahusha deu. Só que a pessoa tem que estar indo na igreja, guardando o sábado, dando dízimos e ofertas, para a pessoa compreender a salvação. Olha só que confusão é essa. Se a salvação é de graça, e ela é pela fé em Yahusha, então não precisa a gente seguir preceitos religiosos, a gente precisa ir a Yahusha. Porque quando a gente vai a Yahusha, a gente recebe a salvação. Então vocês vejam que está totalmente desconectado do que ele está falando, que ele está falando uma coisa que está na escritura e está fugindo para a pessoa, entendeu? Ficar praticando atos religiosos para poder entender a salvação. Tipo assim, olha gente, o que eu estou entendendo que ele está falando aqui, tá? Eu não vi esse vídeo, até ontem também eu não assisti o vídeo, estou assistindo agora, né, com vocês. Assistindo agora não, assistindo gravando, e vocês vão assistir, né, quando assistirem o vídeo, né. Então veja, o que eu estou entendendo aqui, na mensagem que ele está levando, é o seguinte: a salvação é pela fé e é pela benevolência, tá? Então não é por obras, não é por leis, não é por dar dízimos, ofertas por a igreja, por guardar salvos que nós somos salvos, mas é mediante a fé em Yahusha, beleza, tá? E ela é de graça, e Yahusha deu de graça, tá? Só que a pessoa, ela tem que ir na igreja, independente da salvação ou não, porque essas obras não salvam, a salvação é pela fé, mas as pessoas têm que ir na igreja adventista, têm que guardar o sábado, têm que dar dízimos e ofertas, não para ser salvo, mas por amor a Deus, por amor à obra. A obra de Deus que eles falam. E sendo que a obra de Yahweh é uma, que ele disse para nós, para com ele. Qual é a obra? A obra é que nós creiamos que ele enviou Yahusha. Essa é a obra. É porque para nós crer que ele enviou o Filho. Essa é a obra. Porque obra das nossas mãos de dar dízimo de oferta para Deus, ele não pede. Primeiro porque ele não habita aqui nesse templo. Ele habita em nós, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e ele também não requer nada de nossas mãos, porque ele é espírito. Então o que ele requer de nós é adoração em espírito e verdade. É isso que ele busca, adoradores que o adorem em espírito e verdade. E isso está escrito, amados, em Atos 17, 24, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Em Atos 17, 25, diz que ele não requer nada de nossas mãos, porque é ele mesmo que nos dá a vida, o ar e tudo que nós necessitamos. E em João 3,
É no João 4. João 4 e a Ruxa disse para a mulher samaritana que ele busca, e o Espírito, ele busca os verdadeiros adoradores, o que eu adoro em espírito e em verdade. Então vocês vejam que ele aqui está fugindo, entendeu? Tipo, e a Ruxa deu a salvação, beleza, é dada de graça, beleza, para todo aquele que crê. É pela fé. Mas ao mesmo tempo, a pessoa tem que cumprir os atos não para ser salvo. Porque a salvação é pela fé e de graça, mas tem que cumprir os atos por amor à religião, por amor à igreja, por amor à obra de Deus, que é para suprir aqui o Deus dessa religião, que ele não é capaz de suprir sozinho o seu tempo. Ué, se ele é Deus, se esse Deus que habita aqui, ele é Deus, por que ele não faz chover dinheiro do céu para eles poderem pagar o aluguel, para eles fazerem templos, para eles pagarem a luz? Ué, esse Deus não é Deus? Então que ele faça isso, não é? Porque se esse Deus aqui pede, mas na verdade não é o Terron, o Deus que pede aqui, amados. Na verdade é esse Deus aqui, ó, líder religioso que pede, e ele que recebe, e ele que enriquece às custas do povo. Por isso que a Ruxa diz, não façais da casa de meu pai comércio. Quando ele quebrou a mesa dos cambistas, ele disse isso bem claro. Tá certo? Por quê? Porque é esse Deus aqui que recebe. Entende? Então vamos continuar. Ah, meus queridos, como nós precisamos olhar para esse livro e entender essa verdade. Nada do... Não, amado, nós precisamos olhar para Yahushua. Porque quando nós olhamos para Yahushua, nós vamos a Yahushua e andamos nele, nós não lemos esse livro sagrado que vocês dizem que é o santo livro, que é o livro sagrado. Nós lemos a escritura contida na Bíblia. E ele nos mostra, ele se revela a nós através da escritura, não através da Bíblia, mas através da escritura que está contida na Bíblia. É diferente. Então nós não temos que olhar para o livro, porque sabe por que eles falam isso, amado? Que a pessoa tem que crer na Bíblia. Né? As pessoas têm que crer na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, tem que olhar para esse livro, por quê? Porque, por exemplo, ele só leu 2 versículos aí, está dando a base dele, né, em cima desses 2 versículos, ao invés de ler o capítulo todo. Porque se ele lesse o capítulo todo, não precisava ficar falando blá, 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 blá aí, para enganar o povo. Porque o povo iria saber que a salvação é pela fé, tá? E que é dom de Arro, não é por obras, e que as obras são atos da religião, e que nós somos livres da religião, aquele que vai para Yahushua. Então a pessoa entender, mas ele não, ele pega versículos isolados. Então o que acontece? A pessoa tem que crer na Bíblia, justamente para quando eles darem esse versículo isolado e dar a tese dele ficar falando as coisas que eles querem em cima do versículo, para dar um contexto deles, para o povo continuar preso nessa gaiola, na escravidão da religião. Aí as pessoas chegam em casa a ler só esses 2 versículos. Ah, tá escrito isso aqui mesmo, tá certo. Ah, tá, é isso aqui mesmo, então tá certo, pastor, tá certo, então é isso mesmo. Então, por isso que as pessoas têm que crer na Bíblia. As pessoas não têm que crer em Yahushua. As pessoas não têm que ir a Yahushua. As pessoas têm que crer na Bíblia e ir na igreja. E sendo que quando a pessoa lê a escritura contida na Bíblia, né? A pessoa lê a escritura, que a escritura ela não tem capítulo, não tem versículo, não tem epígrafe. A pessoa vai ler que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e que nós somos o templo do Espírito. Então, peraí, se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, quem habita aqui? Se nós somos o templo do Espírito e que o Espírito habita em nós, como nós lemos, até mesmo em Efésios nós lemos isso, que o Espírito habita em nós, então, o que nós vamos fazer num templo físico onde o Altíssimo não habita? Então as pessoas saem do engano da religião, mas o problema é que as pessoas não lêem a Escritura, as pessoas lêem a Bíblia. Tá certo? Então as pessoas lêem a Bíblia, lê como? Lê os versículos que o pastor citou, a pessoa vai ler, e quando lê, né, amados? Que às vezes a pessoa até nem lê. E quando lê os versículos. Quando a pessoa lê a Bíblia toda, a pessoa lê o capítulo, o que a pessoa faz? A pessoa lê a Bíblia ainda, então continua cega na religião. Porque a pessoa lê a Bíblia, não lê a Escritura. Aí a pessoa lê o título. Beleza, ela começando o título no capítulo, a pessoa lê o título. Aí a pessoa vai focar no título, a pessoa vai ler o título. No meio
do capítulo tem outro título, que é a epígrafe. A pessoa vai ler aquele título. Então a mente vai focar para o título. Então a pessoa vai continuar presa na religião. Mas se a pessoa tirar, amados evangélicos, façam essa experiência. Pega o livro de Efésios. O livro de Efésios também são poucos capítulos. Não sei se são 4 ou 6, eu não me lembro, mas são poucos capítulos. Vocês pegam o livro de Efésios, amados, e lê sem capítulo, versículo, epígrafe. Esquece título. Começa a ler o livro de Efésios todinho, vocês vão ver que é outro contexto, que dá outro contexto. Por quê? Porque o título, ele tira o que está sendo dito no capítulo. Então a pessoa vai se focar no que está no título. E assim as pessoas não vão entender o que está sendo dito. Entende? Então, aí as pessoas continuam presas na religião. Mas quando as pessoas pegam o livro e começam a ler sem capítulo, versículo e epígrafes, as pessoas são libertas. Sabe por quê? Porque as pessoas começam a entender o que está sendo dito na Escritura e não o que está sendo dito na Bíblia. Porque a Bíblia, eles acrescentaram capítulos, versículos e epígrafes. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. O que você faz pode ajudar na sua salvação. E sabe por que tem tantos cristãos desesperados dentro da igreja? Porque eles não conseguem fazer as coisas que eles acham que deveriam estar fazendo para serem salvos. Peraí, meu querido, eles não conseguem fazer as coisas que eles acham que devem fazer para serem salvos. Tá, mas quais coisas? Porque não é pela fé? Não é? A salvação não foi dada por Yahushua? A gente só recebe a salvação, a gente aceita? E realmente é, porque Yahuwah, ele não aceitou o sacrifício de Yahushua, ele deu o filho. A escritura está bem clara, a escritura diz em João 3,16, porque Yahuwah amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não aceitou o sacrifício de Yahushua e ele também não matou Yahushua. Quem matou Yahushua foram esses aqui, líderes religiosos, que vocês podem ler, amados. Mateus 26, 27 e 28, vocês vão ver que os líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes e mestres da lei, foram quem incitaram o povo e mataram Yahushua. Tá certo? Foram eles, não foi Yahuwah. Yahuwah, ele não matou o filho, ele deu o filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós aceitamos o sacrifício, tá? Nós é que aceitamos. E Yahuwah não pode aceitar uma coisa que ele deu. E se ele deu o filho, como é que ele vai aceitar o sacrifício que ele mesmo deu? Ele deu o filho, nós é que aceitamos. Mas aqui, eu gostaria de saber desse rapaz aqui então, o que se faz para a pessoa ser salva? Vou até voltar aqui uns 10 segundinhos. O que se faz, Arilton, para a pessoa ser salva dentro do templo físico? Porque para a pessoa realmente receber a salvação, ela tem que sair do templo físico, tem que sair do engano da religião e ir para Yahushua. Aí sim. Mas dentro do templo físico, o que se faz? Aí agora ele está falando aqui que a pessoa, ela não sabe o que fazer para ter a vida eterna, para ter a salvação. Então vamos ver o que ele vai falar aqui, vamos repetir aqui. A igreja, porque eles não conseguem fazer as coisas que eles acham que deveriam estar fazendo para serem salvos. Essa semana eu não guardei a lei, essa semana eu contei uma mentira, essa semana eu tratei mal fulano e ciclano, eu estou perdido. Então veja, aí ele está falando aqui tipo, que as pessoas acham que ela vai perder a salvação por isso, porque ela não guardou a lei, porque ela falou uma mentira, porque ela tratou mal. Vocês vejam que no início da mensagem, ele falou do próximo, da pessoa tratar como cachorro. Mas ele não fala do amor ao próximo no sentido de ajudar ao próximo, de vestir o nu, de alimentar o faminto. Isso ele não fala. Isso ele não fala. Mas tratar mal o próximo é falta de amor. É só tratar mal ao próximo. É só tratar o próximo como um cachorro. Você está sendo desumano, você não está tendo amor para com o próximo. Mas ele aqui não vai falar da ajuda ao próximo, da oferta, que é como a gente leu, né, em 2 Coríntios 9, acho que é 2 Coríntios 9, né, que a gente leu isso, que nós temos que
ofertar é para o tempo do Espírito, que é ajudar o próximo. Isso é amor, né? Mas ele não vai falar, ele só vai falar na parte de tratar bem as pessoas. Que hoje eu não tratei bem o meu próximo, que hoje eu menti. Mas por quê? Que eles não guardam a lei? Por quê? Que eles mentem? Por quê que eles maltratam mal? Por quê que eles tratam o mal o próximo? Porque na verdade eles não estão no espírito, eles estão no espírito da mentira, do engano, que só faz visita, e essa visita está aqui fazendo visita aqui. Quando a pessoa sai do templo, a visita vai embora também. Então acabou. Entendeu? E aí só na próxima visita. E aí a pessoa fica com a carne aflorada. E aí a pessoa mente, a pessoa maltrata o próximo, a pessoa é egoísta. Todas as obras da carne afloram, tá certo? Impureza, prostituição, lascívia, inveja, todas essas obras da carne, elas são manifestadas por quê? Porque a carne, ela está vivificada e o espírito está mortificado, porque esse espírito aqui não atua no entendimento, atua na emoção, na alma. E quando a gente sai do engano aqui, do físico, e a gente vai para a porta estreita, que é Yahushua, e Yahushua nos leva ao Pai, o Espírito da verdade habita em nós. Então, ele não faz visita. O Espírito da verdade, que é Yahu, ele não faz visita, amados. Ele mora em nós. Não tem como ele fazer visita em quem ele mora. Ele mora. Então, como ele mora, o espírito é vivificado e a carne é mortificada. Então, a gente não consegue mais maltratar uma pessoa. Por quê? Porque o Espírito mora em nós, é Ele que está vivificado, é Ele que está atuando em nós, é Ele que está fazendo fluir o amor, porque o Espírito é amor. Então, não tem como a gente maltratar as pessoas, entende? É diferente, é a liberdade que o Espírito nos dá, da gente andar nele, porque até quando a gente anda no Espírito, nós andamos em liberdade, da gente ser livre para andar no Espírito, para praticar a obra do Espírito, que Ele mesmo pratica em nós, não é nós que praticamos, mas Ele mesmo pratica em nós, e da nossa carne está mortificada. Então isso sim é liberdade. A verdadeira liberdade não aqui é escravidão. Aqui é escravidão. Mas no Espírito, em Yahushua, há verdadeira liberdade. E por isso que ele disse que aonde o Espírito habita, ali habita a liberdade. Tá certo? Então, o Espírito habita na liberdade, ou seja, quando nós andamos nele, nós temos liberdade. Então, a liberdade do Espírito habitar em nós, do Espírito agir em nós, entende? Então, é diferente, mas aqui ele vai falar o quê? Que a pessoa está perdida, mas aí ele vai dizer que a pessoa não está perdida não, que a salvação é pela fé, tá certo? Mas que as pessoas têm que cumprir os atos da lei por amor. Não é para ser salvo, mas é por amor. Veja, vamos ver aqui o que ele vai falar, vamos ver. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui uns 10 segundinhos, para a gente ver aqui, né? Ó, vou botar aqui uns 6 segundinhos. Essa semana eu tratei mal fulano e ciclano, eu estou perdido. Quem diz que você está perdido ou salvo por causa das obras? Beleza, amados. Quem disse que você está perdido ou salvo por causa das obras? Mas então o que vocês estão fazendo aqui, fazendo obras? Negando o sacrifício de Yahushua, que foi de uma vez por todas. Comprando a salvação, dando dízimos e ofertas. Anunciando a morte de Yahushua, até que ele venha dizendo que ele não ressuscitou, que ele está morto, anunciando. Porque quando a pessoa toma ceia, e está escrito bem claro isso, amados. Primeiro o apóstolo Shaul diz, em 1 Coríntios 11, do verso 17 ao 34, o apóstolo Shaul diz bem claro que não é a ceia do Senhor que toma. Outra tradução diz que não é para tomar a ceia do Senhor. Mas tem a Corrigido e Fiel, diz que não é a ceia do Senhor. Está dizendo que não é. E mais abaixo, ele diz que fazer isto em memória de mim.
que Yahushua disse, fazer isto em memória de mim, beleza, mas Yahushua, ele estava dando o exemplo, dando o pão e o vinho para os discípulos, para dizer a eles que ele seria morto, e que o corpo dele seria dilacerado, que seria entregue por nós, mas ele estava mostrando o físico, para eles entenderem no espiritual, e ele disse, façam isso em memória de mim, tá? Mas em memória dele durante os 3 dias que ele estaria morto, porque foi na noite que ele foi traído. Mas quando ele ressuscitou, acabou. Ele está vivo, não tem mais como uma pessoa fazer alguma coisa em memória dele, porque ele está vivo. Aí mais embaixo o apóstolo Shaul diz, porque todas as vezes que vocês tomarem pão, e comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que o apóstolo Shaul está dizendo aí? Vocês anunciam, vocês estão dizendo que ele está morto. Anunciar a morte. O que é anunciar a morte? É anunciar a morte de alguém. Ah, fulano, você sabia que ciclano morreu? Mentira! Morreu? Mas morreu de quê? Ih, menino, um infarto fulminante, sabe? Ele morreu. Nossa, foi assim de repente. Isso é anunciar a morte. A pessoa não está lembrando da morte, amados, de Yahushua. Uma lembrança de que ele morreu, foi sacrificado por nós, mas que ele ressuscitou. Ele está anunciando a morte até que ele venha, ou seja, até que ele ressuscite. Então esse Jesus que eles adoram no templo é um Jesus morto, como o próprio Yahushua falou num dos apócrifos. Vós adorais a um defunto. Porque se fosse realmente anunciar a ressurreição até que ele viesse, até a volta dele, estaria escrito... então, que vocês anunciam a ressurreição dele até que ele venha, ou seja, até que ele venha buscar a sua igreja. Mas não é isso que está dizendo anunciais a morte dele. Então as pessoas estão anunciando, dizendo que ele está morto, que ele não ressuscitou. Mas aqui tem que anunciar a morte dele. Porque aqui, esse Jesus está morto. Não é o Yahushua ressuscitado, porque o Yahushua ressuscitado, ele não habita aqui. Ele habita naquele que crê. Ele habita em nós em espírito, porque o mesmo espírito do Pai é o espírito que Yahushua tem. E Yahushua não é espírito, e Yahushua não é Deus. Ele não é espírito, ele tem o espírito do Pai. Então o mesmo espírito do Pai que habita em Yahushua é o mesmo espírito que habita em nós, naquele que crê. Mas só recebe esse espírito, só recebe a salvação em Yahushua. E o espírito, ele só passa a morar naquele que crê que é o templo. E aquele que crê que é o templo, amados, não vai mais a um templo físico. Passa a ser o templo. É diferente. Vamos continuar. O Evangelho nos ensina que nós não seremos salvos por praticarmos boas obras, e nem seremos condenados por praticarmos as más. O Evangelho não, amados. O Evangelho não. Quem ensinou isso foi Yahushua. Que o apóstolo Shaul falou bem claro isso, mas da parte de Yahushua, que Yahushua ensinou a ele. Tudo que ele ensinou no entendimento, e Yahushua ensinou a ele. Ele não ensinou nada dele. E quando ele falava dele, ele falava, eu falo como homem. Eu estou falando, dando exemplo como homem. Aí ele falava, entendeu? Para a pessoa entender que ele que está falando, como homem. Mas quando ele falava do que Yahushua deixou escrito. Não foi evangelho, até porque evangelho é a promessa. Tá certo? Primeiro ponto. Aí você diz que nós não seremos justificados nem por obras e nem condenados por ela. Com as obras da lei, sim, nós não seremos justificados pela obra da lei, mas a pessoa vai ser condenada pela obra da lei, sim, meu querido. Você sabe por que a pessoa vai ser condenada pela obra da lei? Porque a obra da lei, ela invalida o sacrifício de Yahushua, tá certo? Então, quando a pessoa ela vai num templo para cumprir obras da lei, ela é incrédula, ela não crê que ela é o templo. Ela não crê realmente que o sacrifício de Yahushua foi único e perfeito. Por mais que elas falam que foi, não, o sacrifício de Jesus foi perfeito. Sim, beleza. Então tá, foi perfeito. Aí o que você está fazendo no templo então?
Não, mas tem que ir no templo para adorar Jesus, porque ele morreu por nós. Ah, sim, mas na Bíblia diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e que nós somos o templo do Espírito. Não, não, ele não habita em templo feito por mãos humanas, é verdade, está escrito isso assim na Bíblia, sabe? Mas ele habita em nós, então quando a gente vai adorar no templo físico, ele se faz presente porque ele habita em nós. Olha isso, gente, se ele não habita aqui, ele habita em nós, como é que ele vai entrar no templo de pedras, sendo que é templo de trevas? Então vocês vejam bem. E outra, aí o que acontece? As obras não justificam ninguém para salvação, tá? Yahweh não justifica ninguém por obras da lei para ser salvo. Nós somos justificados mediante a fé em Yahushua. Mas nós somos condenados pelas obras da lei, sim, quando a pessoa vai no templo, sabe por quê? Porque a pessoa é incrédula, não crê realmente que o sacrifício de Yahushua foi perfeito, não crê no Espírito, não crê que nós somos o templo do Espírito, não precisamos ir mais a um templo físico. Então, a pessoa é condenada por praticar essas obras da lei. Porque não crê, sabe por quê? Porque a Escritura está bem claro, os incrédulos ficarão de fora os incrédulos. Tá? Ficarão de fora os adúlteros. Os adúlteros, e aqui é adúltero, adultério, e adultério espiritual, da pessoa estar adorando um falso Deus, se passando por Yahweh, ao invés da pessoa estar adorando no entendimento, no espírito. O verdadeiro Deus está adorando aqui no físico, o falso Deus. Isso é adultério. Os mentirosos que praticam a mentira, e aqueles estão praticando mentira, estão na mentira, no engano, ouvindo mentiras, então praticam a mentira, não estão praticando a verdade, andando na verdade, que é em Yahushua, que é a verdade. É certo? Então, vocês vejam bem, e os idólatras, por quê? Porque aqui é idolatria. Esse templo físico aqui, a pessoa precisa ir no templo físico, isso é idolatria. Ídolo, templo físico. Idolatra que esse homem que eles dizem que é pastor. Vai falar que esse aqui não é pastor, que o único pastor é Yahushua. Não toqueis no ungido do Senhor, isso é idolatria. Vai falar da cruz. Não, porque a cruz ela me libertou. Bendita a cruz. Idolatria. Sendo que na Escritura diz que maldito é todo aquele que morreu no madeiro e que o madeiro é maldito. E que a gente tem que lembrar do sacrifício de Yahushua, não é de cruz. Ele simplesmente morreu no madeiro, não foi nem na cruz. Então a gente não tem que adorar o madeiro que ele morreu, porque isso, amado, ele foi morto no madeiro e a pessoa vai adorar uma cruz? Que ele foi morto? Que isso? Sabe, então vocês vejam que é totalmente lugar de trevas aqui. E aí ele diz que a pessoa não é salva, não vai ser condenado por obras. Pelas obras da lei, vai ser sim, mas não é Yahweh que vai condenar, é a pessoa que vai condenar. Por quê? Porque a pessoa não crê, e os incrédulos não herdarão reino, os incrédulos não herdarão reino. Está bem claro isso na Escritura, está bem claro. Vamos continuar. Porque não são obras que definem a salvação de alguém. Pois é, meu querido, as pessoas não serão cobradas em Mateus 25 pelas obras da lei, ou seja, pelas obras da religião. Porque, amados, eles colocaram lei, obra da lei, mas para ocultar a religião. A mesma coisa que eles mudaram a palavra, botaram escravidão para ocultar a religião. Mas, na verdade, quando se fala obras da lei, é obras da religião. E quando se fala aquele versículo, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou, estejamos firmes, não voltemos novamente ao jugo da escravidão, né? Isso aí está escrito em Gálatas 5:1, na verdade não voltemos novamente ao jugo da escravidão, na verdade não voltemos novamente ao jugo da religião. Então vocês vejam bem, essas obras não vai justificar ninguém, mas nós seremos cobrados pela obra do amor ao próximo, como está escrito em Mateus 25, mas isso eles não falam, porque tem duas obras, amados. Tem as obras da lei, que é as obras da religião, que é essas obras aí de ir no templo, de guardar o sábado, de praticar os estudos deles, de
evangelizar de porta em porta, né? Porque eles também fazem isso, de fazerem culto em casas, mostrando a Bíblia, chamando para a igreja, para o templo deles, de dar dízimos e ofertas, de não tomar café, que essa minha vizinha, que era a proprietária da casa que eu morei, ela não tomava café, não podia. Teve uma vez que eu estava fazendo um café, gente, aí ela me pediu só um pouquinho de café, ela tomou aquele gosto, ela, ai, que saudade de café. Gente, para. Não tomar café, porque não pode, proibido. Que isso? Não pode comer carne de porco porque é proibido, sabe? Não pode. Gente, a gente não come as coisas, não é porque é proibido, é porque não faz bem. Entende? Por exemplo, na religião a pessoa não pode beber porque é proibido, porque é pecado, porque a pessoa vai ficar embriagada, então não pode, é pecado por causa da religião. Mas no espírito, nós não bebemos porque a gente sabe que faz mal para o nosso corpo, então nós andamos em liberdade. Então essa liberdade faz com que a gente não beba, porque faz mal para o nosso corpo, é diferente. Não é uma imposição, mas é liberdade, tá certo? É liberdade. Então vocês vejam que é totalmente ao contrário. Mas as obras de Mateus 25, nós seremos cobrados sim. Quais são essas obras que a Ruth vai cobrar? Ele diz: tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, estive nu e tu me vestiste, estive doente e tu foste me visitar, estive preso e tu foste me ver. Hã? E perguntarão a eles: mas quando nós estivemos com fome, com sede, nu, enfermo e preso, e nós fomos te ver? Ele dirá: em verdade vos digo, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Entre para o gozo do teu Senhor, para a vida eterna. A pessoa será justificada pelas obras. Mas aqueles que são religiosos, que dão dízimos e ofertas, ele vai dizer: apartai-vos-me, malditos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, estive nu e vocês não me vestiram, estive enfermo e vocês não foram me ver, estive doente e estive preso e vocês não foram me ver. Mas, mestre, quando nós estivemos com fome, com sede, é a mesma pergunta que aqueles que não foram religiosos, que às vezes nunca entraram no templo físico, nunca deram dízimos e ofertas e tiveram surpresa porque entraram no reino. Esses também vão ficar surpresos por estar fora. E ele dirá: em verdade vos digo, quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês não fizeram. Então vocês vejam bem que essa obra, a obra do amor ao próximo, nós seremos cobrados. Mas a obra da lei não. Ninguém é justificado por obra da lei, por obra da religião. Nós somos justificados mediante a fé em Yahushua. Tá certo? Agora, justificado mediante a fé é uma coisa. Agora, nós também seremos cobrados pela obra. Sabe por quê? Pela obra do amor ao próximo. Porque aquele que anda no Espírito, ela pratica a obra do amor ao próximo. Ela pratica por quê? Porque o Espírito mora em nós. Então, esse Espírito pratica o amor em nós. Então, essa obra, as pessoas serão cobradas. Vamos continuar. Vamos deixar que Ellen G. White nos fale também. Ah, sim, tem que ter a Ellen G. White para falar, porque lembram que ela é a profetisa da igreja. Então, o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, 456. Então, vejam, ela pega parte da Bíblia, tá? E aí ela vai e bota no que ela acha, né? Para ela poder seguir o que ela acha. Tipo, aquele negócio de juízo investigativo, né? Vocês sabem dessa do juízo investigativo? É porque ai, gente, como é que é o nome dele? William Miller, que em outros, que aqui é Tiago Miller, tá? Que o William é Tiago. William é Tiago, em inglês. Acho que é esse mesmo. O William Miller, ele disse que Jesus iria voltar em 1843, parece. Que Jesus ia voltar. E aí todos estavam esperando, né? Que Jesus ia voltar, acho que era em outubro.
né? Vocês pesquisem, amados, sobre a história, a origem da igreja adventista, vocês vão ler isso. Eu acho que é em outubro de 1843 que Jesus ia voltar. E aí todo mundo ficou esperando que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. Aí ele falou, não, gente, olha, eu errei a data. Jesus ele vai voltar nessa época mesmo, mas em 1844. E aí eles esperaram e nada, e nada, e nada. Até que esse Miller, né, ele acabou saindo e voltou para Batista, porque ele era da Batista. É uma coisa assim. Tá? Já tem muito tempo que eu li isso já tem uns 6 anos, mais ou menos, porque eu estava pesquisando sobre Adventista, eu ainda estava preso no sistema, eu era da Igreja Cristã Nova Vida, tá? Mas eu estava pesquisando por causa dessa proprietária, né, que é adventista, até hoje ela é adventista. Então eu pesquisei. E aí o que acontece? A Ellen G. White, essa aqui, que é a profetisa da igreja, que a pessoa ela só entra na adventista se ela crê que a Ellen G. White é a profetisa da igreja e que as pessoas têm que ler a Bíblia junto com os livros dela, com os ensinamentos dela. Não basta ser só a Bíblia para eles, tem que ser a Bíblia com os ensinamentos da Ellen G. White, tá? E essa, né, que vocês viram no início do vídeo, na parte 1, que eu mostrei o vídeo do irmão Fernando, do Segredos Subliminares, o túmulo dela, que tem até o obelisco, porque ela é maçom. Ela era maçom. E a igreja adventista é maçônica. Vocês mesmo estão vendo aí, né? As 3 pirâmides, nesse palanque deles. Então, ela foi e disse que, na verdade, Jesus voltou. Voltou sim. Só que ele foi para um lugar onde ele está no juízo investigativo. E o que é esse juízo investigativo? Que não tem isso na Bíblia, gente. Olha que doideira. Desculpa, amados. Esse juízo investigativo, ele é assim, tipo, o selo para eles é o sábado. Então, o sábado é o selo do Espírito. Então, Jesus, ele está investigando. Aqueles que guardam o sábado vai ser salvo. Aqueles que não guardam o sábado vai ser condenado, vai perecer porque ele não está guardando o sábado. Então, Jesus ele está tendo aquele juízo investigativo, investigando quem está guardando o sábado ou não. Olha isso, quem me contou isso foi essa dona, eu li isso, tá? Na pesquisa que eu fiz da adventista, mas a dona também da casa que eu morei, que é adventista, ela me explicou isso, que aqui, para eles, aqueles que não guardam o sábado vão perecer, e esse juízo que Jesus está fazendo, porque ela falou também de juízo investigativo, o que é isso? Que eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí que eu comecei a pesquisar, e ela falou que, por quê? Porque ela falou assim, porque olha só, Jesus ele está investigando quem guarda o sábado, vai ser salvo, e quem não guarda vai ser condenado. Por quê? Porque o domingo é o dia do sol. Aí eles falam a verdade. Mas por que eles falam a verdade, amados? Para embasar a mentira deles na verdade. Tá certo? Porque realmente o domingo é o dia do sol. Então é adoração ao sol. Mas para eles embasarem e guardar o sábado, eles falam do domingo, que é o dia do sol. Então aqueles que adoram no domingo estão adorando o sol, estão sendo investigados e vão ser condenados porque Jesus está investigando. Veja isso. Isso aí é ensinamento da Ellen G. White. Essa doutrina aí que eles falam do juízo investigativo de Jesus é dela, veio dela. Aí vocês vejam que eles não seguem a Yahushua. Eles não seguem a Yahushua. Eles seguem Ellen G. White. Então vocês vejam que nenhuma religião segue a Yahushua, porque Yahushua não está em religião e nem em templo, mas ele segue Ellen G. White. A Testemunha de Jeová segue o Russell, né? A Nova Vida, que é o caso onde eu ia, segue Martinho Lutero, porque o próprio pastor que eu ia lá, que era o meu pastor na época, ele falava, a Nova Vida ela segue a Martinho Lutero. Ele falou isso uma vez numa pregação da volta de Jesus, ele disse isso, bem claro. Entende? Então as igrejas seguem outras pessoas, mas não seguem a Yahushua, tá certo? E é por isso que ele diz, vinde a mim,
Então nós temos que ir a ele, seguir a Yahushua, não seguir a religião, não seguir a doutrina religiosa, mas seguir a Yahushua. Então vamos ver o que ele vai falar aqui da profetisa Ellen G. White da Adventista. Vamos ver o que ele vai falar. Escreveu Ellen G. White. O que é justificação pela fé? Que nós podemos colocar como um sinônimo de salvação. Ela diz assim: é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que por si mesmo ele o quê? Não pode fazer. Isso é salvação. O que é salvação para Ellen G. White? É pegar a glória do homem, a sua justiça, as suas melhores obras e lançar na terra, lançar ao pó e fazer por ele aquilo que ele mesmo não pode fazer. Eu visitei... Eu vou falar uma coisa, eu não entendi o que ela quis dizer aí. Mas, para eles não basta ler simplesmente Efésios, o livro de Efésios, e entender o que é a salvação. Não, tem que ler 2 versículos isolados e ler o livro da Ellen G. White. Então vocês vejam bem. Em Roma, essa escadaria, os italianos a chamam de escalera sancta. Segundo a tradição, um anjo trouxe essa escadaria de Jerusalém para Roma, segundo a tradição católica. E essa escadaria originalmente estava em Roma, ou melhor, desculpa, Jerusalém. Trouxe de Jerusalém para Roma. E originalmente essa escadaria estava em Jerusalém. E teria sido a escada que o Cristo desceu após o julgamento. Então a tradição católica ensina que aquela escada que Jesus desceu após Pilatos lavar as suas mãos, um anjo pegou essa escada e levou para Roma. E ela hoje está ali, do outro lado da rua, do batistério octogonal, atrás da Basílica São João de Latrão, ou San Giovanni in Laterano. E o que ensina a tradição católica? Todo aquele que subir essa escadaria de joelhos, quando ele alcançar o topo da escada, ele tem o perdão dos seus pecados. Salvação pelas obras. Beleza, salvação pelas obras que não salva, né? Porque eles estão fazendo sacrifícios para comprar a salvação. Da mesma forma que aí também não é a mesma coisa, ô Arilton. Por quê? Porque vocês vão lá no templo físico, vocês dão dízimo de ofertas, ou seja, salvação pela obra, vocês estão comprando a salvação. E não vai ter, sabe por quê? Porque Yahushua ele deu, ele não vendeu. Ele não vendeu a salvação, ele deu. Então, só vai ter a salvação aquele que aceitar a salvação de Yahushua. O fato é esse. No século XVI, um monge agostiniano... Amados, vejam, a escritura diz em Atos 17, né? Mas abaixo, quando o apóstolo Shaul diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e que ele também não requer nada de nossas mãos, porque é ele mesmo que nos dá a vida, o fôlego e tudo que nós precisamos. Ele também diz, nessa parte, ele diz que o Altíssimo não leva em conta o tempo de ignorância. Vejam, as pessoas estão aqui no tempo de ignorância. É lógico que tem muitos que estão aqui no engano, cego, e que estão realmente buscando a Yahweh, pensando que estão buscando a Yahweh nesses templos. O Altíssimo não leva em conta isso. Se a pessoa está ali com o coração contrito, no engano, e a pessoa morre, eu creio que Yahweh, ele é compassivo e ele tem compaixão. Mas o problema é as pessoas estarem aqui no templo, ouvir a verdade, alguém chegar para essas pessoas e falarem: olha, o nome de Jesus é falso, o nome dele é Yahushua, olha, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, nós somos o templo, e a pessoa ignorar, não querer pesquisar e continuar aqui, amados, não vai ter salvação. Sabe por quê? Porque estão comprando a salvação, e Yahushua não vendeu a salvação, ele deu.
Então só vai ter salvação aquele que crê e recebe. Então é diferente uma pessoa que está enganada, que nunca ouviu falar, tá, dessas verdades, e que morreram, enganados no sistema, sem nunca ter ouvido falar, é uma coisa. Tipo meu pai ontem fez 7 anos que meu pai faleceu. Hoje está fazendo 7 anos que eu enterrei meu pai, sabe? Meu pai, ele tomava ceia, ele antes de morrer, ele queria tomar ceia, né? Antes de ir para o hospital. Ele estava muito mal, isso foi dia 21 de junho, e uma pneumonia. Meu pai nunca não sentia doença, não sentia nada, não sentia uma dor de cabeça, não reclamava de nada. De repente ele ficou doente, eu levei ele para o hospital. Ele não gostava de ir no médico, mas nesse dia, 18 de junho de 2012, eu levei ele no hospital. E ele até me agradeceu de eu ter levado ele no hospital. E ele não gostava de ir no hospital, tá? E eu me lembro que o meu pai era uma pessoa muito independente, gente. Muito independente. Eu me lembro que ele estava tão mal que a minha irmã e eu, a gente foi dar banho nele. Aí, a gente dando banho nele, a gente falou assim: Eliane, papai não tá bem mesmo não, porque pra ele deixar a gente dar banho nele, deixar a gente ver ele nu, é porque ele não tá bem. Ele não tá bem mesmo. E aí, isso foi dia 20 de junho de 2012, quando foi dia 21, ele piorou o estado dele. Ele antes, dia 20, ele queria tomar a Santa Ceia, ele falou que queria tanto tomar a Santa Ceia, mas aí a minha irmã não deu tempo dela chamar a pessoa para dar a ceia para ele, né? E aí, quando foi dia 21, ele piorou, foi pro hospital, ficou 9 dias em coma e dia 30 de junho ele faleceu. Ou seja, faleceu entre aspas, né? Porque eles tiraram os aparelhos dele. Eu tenho certeza que eles mataram meu pai no hospital, tá? Eles tiraram, porque meu pai tinha 80 anos, então, né? Eles tiram, tanto que me falaram isso depois, tá? Pessoas que já trabalharam no hospital falaram isso. Então, vocês vejam, meu pai, ele foi enganado, mas meu pai nunca tinha ouvido falar de Yahushua. Depois minha mãe também, né, ficou doente, 1 ano e 4 meses depois eu perdi minha mãe, e ela quis tomar a ceia, e a gente deu a ceia para ela, né, foram lá os pastores, né, as pessoas lá da igreja, Assembleia de Deus, e deram a ceia para a mamãe. Daí a mamãe faleceu, tal, tá? Também nunca tinha ouvido falar do nome Yahushua, nunca, nunca, porque depois que meus pais faleceram, foi que eu conheci Yahushua. E aí quando eu conheci Yahushua, e eu fiquei assim, pai, eu descobri que o nome de Jesus era um nome blasfemado, e eu falei assim, pai, meus pais creram em ti, e creram no Messias, no Salvador, porque até então eu não sabia do nome Yahoo e não sabia do nome Yahushua ainda. Eu ainda estava aprendendo ainda, vendo vídeos e tal, né, pesquisando, ainda não sabia. E eu falei assim, pai, e agora? E agora, pai? Eles perderam a salvação e agora? Gente, na hora veio esse versículo na minha mente. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Aí que eu fui entender esse versículo. Veio o versículo, veio o entendimento na hora, porque o Espírito, ele traz o versículo e traz o entendimento na hora. Porque quando eu estava presa no sistema, eu entendi esse versículo assim: olha, o Deus, ele não leva em conta o tempo de ignorância. Então, se a pessoa bebia, fumava, matou e fez um monte de coisa, a pessoa estava no mundo. Aí a pessoa foi na igreja, se arrependeu e aceitou Jesus e está na igreja, então Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Era assim que eu pensava. Mas aí o Espírito me deu um entendimento do que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte: enquanto a pessoa estava presa no sistema da religião, estava presa na escravidão da religião, e a pessoa nunca ouviu falar de Yahushua, nunca ouviu falar da verdade, ela estava ali adorando a Terrom, pensando que é Yahweh, pensando que está na verdade, o Altíssimo não leva em conta, tá? Mas a partir do momento que a pessoa está ouvindo a verdade e ela ignora e continua na mentira, aí não, meu querido. Aí já é outra história, tá certo? Tanto, gente, que quando veio esse versículo eu entendi isso, eu senti uma paz tão grande e uma convicção de que meus pais, eles estão em Yahushua. Eles estão no descanso de Yahushua, eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma.
de que meus pais, eles foram salvos. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso, da salvação dos meus pais. Eu não tenho dúvida de que um dia eu vou encontrar meus pais. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Mas por quê? Porque o Altíssimo não leva em conta. Então, amados, eu vou dar uma parada aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? E para não correr o risco de apagar. E aí eu volto gravando, né, outra parte. Então é isso, amados. A salvação é pela fé. E quando nós cremos que a Ruxa deu a salvação para nós. Então nós recebemos. Nós não precisamos de ir a um templo para comprar a salvação. Porque quando a pessoa dá dízimo de oferta, a pessoa na verdade está comprando a salvação. Tá? A verdade é essa. Eles falam que é para a obra de Deus, mas a obra de Deus, tá? Amados evangélicos, católicos, espíritas, vocês que estão ouvindo, a obra de Yahweh é a gente crer que Ele enviou o Filho. Essa é a obra. Então que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.